Salve galera, tô no trânsito voltando pra casa. Acabei de fazer um resgate. E eu chamo de resgate não porque eu tenha tirado abelhas de uma parede ou abelhas de um tronco caído de uma árvore que ia ser derrubada, né? Normalmente é isso. São 2 caixas de jataí. Só que as coitadas estavam em sofrimento. Eu não sei nem se uma delas ainda tá viva, né? Porque eu não percebi movimento nenhum na caixa. A outra tinha ainda algumas abelhas até no pito quando eu cheguei lá. Já era final de tarde e não tá quente hoje aqui no sul, mas tinha algumas ainda no pito, que até me deu um alíviozinho. Mas eu fui dar uma abrida na caixa, a senhora que me chamou, ela disse: "Ah, essa aí deve estar cheia de mel, porque eu botei uma melgueira." Gente, é o que faz a falta de conhecimento, né? O filho dessa senhora, eu acho que ele se empolgou logo depois de ter comprado as abelhas, e ele decidiu dividir as abelhas. Aí, pelo que eu percebi, eles não têm conhecimento quase que nenhum, porque ele fez uma caixa de madeira de pallet que não tem mais de 1,5 cm de espessura. A caixa deve ter uns 18 centímetros, mais ou menos, por 18, pelo que eu tô vendo aqui. Ela tá aqui no chão do carro, já mostro pra vocês. E finas demais, grandes demais, finas demais. Ela quis abrir a melgueira e ela me disse, eu fiz até um furo aqui. Ela tinha feito um novo furo na caixa. Aí depois que ela falou isso aí que eu percebi. Eu tirei a melgueira, eu abri a melgueira, realmente não tinha nada. Nem as abelhas subiram para a melgueira, porque eles colocaram a melgueira e não tiraram nem o plástico preto de cima do ninho. Deixa eu acender a luz aqui que ficou escuro. A outra coisa é que aquelas caixas que o cara faz umas gradezinhas embaixo, bota as ripinhas embaixo do ninho para separar da lixeira, tinha exatamente isso, só que tava para cima. Eu acho que eles dividiram e na hora de montar a caixa, montaram de cabeça para baixo o ninho da caixa mãe. O que acontece é que mata muita parte das larvinhas, das pulpas, né? As pulpas mais desenvolvidas até sobrevivem, mas as que ainda estão dentro do alimento larval, né, elas se afogam, porque o alimento vai descer, ela vai estar de cabeça para baixo e não vai ter o que fazer. Ela é uma larva, não tem perna, não tem braço, não tem asa, não tem nada. Então ela vai se afogar, né? Então vocês vejam, pessoal, a falta de conhecimento, como é prejudicial para o bichinho, né? Mas vai mais na emoção do que na razão. Fizeram caixas finas demais, grandes demais, uma manutenção completamente errada, porque essa abelha, ela poderia ter resistido. Se ela tivesse uma rainha ainda forte, tivesse bastante operária, elas poderiam ter invertido boa parte dos discos. Os discos novos seriam invertidos. Os que já estavam prontos, com pulpa dentro e alimento larval, eu acredito que elas não fossem mexer. Essas aí iam se perder. Elas teriam um puto trabalho, né? Construir tudo de novo, mas tudo bem, é a vida, elas iam fazer. Eu vou esperar agora o final de semana. Hoje é quarta, acabei de pegar, tá friozinho, é noite. Eu vou colocá-las ali no prédio, eu não posso deixar onde eu deixo minhas mandaçaias, porque senão vai dar briga. Vou deixá-las em outro lugar que eu já separei para elas ali. E vou preparar caixas novas para elas. E aí depois eu venho com um vídeo da transferência, tudo junto. Ou talvez então eu ponha as transferências aqui, depois disso. Vamos fazer isso então. Vamos fazer a revisão e logo a seguir disso vocês vão ver o vídeo da divisão. Da divisão não, da transferência, desculpa. Falou galera! Então agora com vocês a transferência. Salve galera, essas aqui são as caixinhas que eu busquei o outro dia lá do resgate. Estavam bem judiadas, umas caixinhas bem precárias, bem ruimzinhas. Até tem uma quantidade boa de abelha, a gente achou que não tinha. Eu fiz hoje correndo essa caixinha aqui, tá meio tortinha, mas tá aí firme, bem mais grossa, bem melhor do que essa daqui. Vamos fazer a transferência então dessa daqui pra cá. E vamos tentar tirar essa melgueira dessa aqui, porque eu acho que tem mel, tá cheia até em cima. Só que essa melgueira foi colocada de cabeça para baixo. Aí eu não sei como é que vai ser a mão de tirar. Então vamos começar aqui. Tá colado. Extravasou para cima aqui, ó. A cera delas. Tá botando pra dentro. Uma faquinha. Essa caixa estava na casa de uma senhora, amiga da minha mãe. E ela pediu para ir lá buscar, porque ela não estava mais vendo o movimento das abelhas.
Bom, tá aí o movimento das abelhas. A gente tá vendo que tem e não é pouca abelha. Vou tirar o que der aqui pra salvar elas. Aqui elas vão indo, olha aí. Olha que horror isso aqui. Isso aqui é um pallet. Deixa aqui. Olha a situação disso aqui. Aqui vai ficar escuro, eu acho. Vamos trocar de lado. Vou tirar o pito. Vamos pôr o pito ali já. Pra tentar fazer elas irem pra ir pra caixa nova. Se assim a gente já chama elas pra lá. Vamos ver o que nos aguarda. Eu achei que elas não tinham sobrevivido no inverno. Quando eu fui buscar não tinha nenhum movimento. Vou deixar para depois porque ele está bem propolizado. Aqui tudo é própolis, esse brilhoso. Elas propolizaram bastante porque a caixa é fina e porque a caixa é cheia de abertura. Mordendo. Ainda tem essa madeira para atrapalhar a nossa vida, que no meio do cantinho prego ainda. Oh, meu Deus. Tô vendo o discão de cria ali embaixo. Discão de jataí, né? Filma aqui o disco, né? Deixa eu mostrar o disco aqui. Olha o disquinho de cria ali, ó. Quero ver tirar com essa madeira em cima, tá bem no meio do disco. Melzinho. Peguei um mel aqui, peguei um pote de mel sem querer. Aqui mel, ó. O tamanho desse disco pra jataí é grande, bem grande. Deve ter, olha, uns 12 centímetros de disco. Pra jataí é bem grande. 12 é o tamanho da caixa que eu fiz. Vamos ver se esse disco vai caber na caixa. Aqui abri um potinho de pólen, galera. Samburá. Galera, não tem muito o que fazer, vai dar lambuza. Os discos estão indo até lá embaixo. E eu vou ter que cortar em voltas lá. Vai furar um monte de pote de mel. Não tem o que fazer. Tem que ser rápido. Já estão demorando muito aqui. Tá pegando pote de pólen, tá pegando tudo junto aqui, ó, galera. Aqui é pólen, ó. Pólen com mel. Bem bom. Ouro líquido. Vou fazer um ligeirão, porque já estamos demorando muito. E essa madeira no meio tá atrapalhando a minha vida. Alguma coisa vai se perder. Então enfia bem embaixo. Tá na madeira.
Tá difícil, né? Tá complicado. A lambuza é por causa da dificuldade. Não tem muito, tem que sujar a mão mesmo. Vamos virar rapidão o disco aqui pra não afogar elas. E pronto. Tá salvo. O disco é tão grande que mal cabe na caixa. Tem mais de 12. A caixa tem 12. Tem alguma coisinha de mel em volta também. Vou mostrar aqui. Acomodadinho. Vamos ver se a rainha tá lá embaixo. Tá acomodado. Vamos trazer o cerume. O cerume de baixo vai vir bastante coisa. Vamos ficar de olho e ver se a rainha ficou, se a rainha veio. Nesse cerume já vem um monte de abelha. Tem mais discos aqui. Tem mais um anel nascente aqui, ó. Tava disco maduro embaixo, verde em cima. Transferência é complicado de caixa, de isca é mais fácil. Agora o resto deve ter muito alimento. Aqui nós vamos ter que ir mais. E vamos ter que achar a rainha ainda. Achei uns potinhos já aqui. Vou botar a caixa lá. Se a rainha tiver, já. Põe bem adudinho. Chiclezinho. Mordendo meus braços. Achei aqui os potinhos. Se liga. Tira a câmera um pouquinho. Fecha ali, senão elas vão entrar. Mais potinho pra cá. Bota também. Fazer uma lambança, porque não adianta. Não tem como, nessa caixa aqui não tem como. É que legal as caixas que tu vai lá e arranca bonitinho. Troca de lugar. Porque a rainha não deve estar aqui, mas pode estar aqui. E aqui está o alimento delas também. Vai levar tudo isso aqui para lá. Bagunça. Fazer lá os organismos lá dentro. Olha o pólen aí. Um monte, bastante pólen. Bastante abelha ficou. Bastante pote lá de cá ainda. Mel pingando. Aqui por enquanto. E a faca, perdi a faca. Samburá. Samburaco, mel. Isso aqui é pólen e mel. Isso é bom. Aqui. Pólen azedo. Aqui tem mais um montão de pólen. Mas mal cabe na caixa. Vou fechar para não deixar ele exposto. Para não vir larva aqui de... Tem muita abelha aqui.
Aqui é onde está o alimento, tem muita abelha aí. Bom, pessoal, terminamos aqui. Foi uma luta. Tive que fazer um sugador de emergência. Tive que fazer mais uma melgueira correndo, porque não cabia, tinha muito material. Aí eu fiz uma melgueira, ficou meio tortona. Aí eu botei fita para vedar a luz, né? Então ela tá com 2 melgueiras já e tá cheia, porque tinha muito material. A outra caixa era muito grande. Essa caixa aqui eu não vou trocar, porque é uma caixa que já é melhor, já é um pouco mais grossinha. A outra era muito fina. Mas essa aqui eu vou tirar essa melgueira porque ela tá virada, mas não vou fazer isso hoje. Aqui elas já estão se organizando, já arrumaram o pito de novo delas. Ui, tô com a câmera virada aqui. Sim. Já arrumaram o pito de novo. Então, tava aqui a entrada, elas passaram pra cá. Eu coloquei o mesmo pito da outra nelas, de volta. E elas estão aí, estão voltando. Tem bastante movimento, tem bastante abelha nas 2 caixas. Mas é isso. Abelha pequena é isso, uma briga. Falou.